Olha, tem alguma coisa muito estranha acontecendo nos últimos dias. Ou o pessoal da Globo tem errado muito na edição de algumas das suas matérias e na escolha dos comentaristas que participam dos seus programas, ou aquela motivação para defender o governo Lula anda em baixa mesmo. Se bem que o choque de realidade trazido pelos resultados das pesquisas de opinião em relação à aprovação da operação da semana passada no Rio de Janeiro pode ter dado também uma chacoalhada na militância em relação à impopularidade da sua visão. Enfim, o fato é que o caos econômico causado pela irresponsabilidade fiscal do governo federal voltou a ser assunto na manhã de hoje por conta do projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que tira do teto de gastos despesas de até 5 bilhões de reais com defesa nacional de 2026 a 2031 e abre ainda um espaço de 3 bilhões no orçamento de 2025. Esse projeto, por sinal, é de autoria de um senador do PL e ele até tem boas intenções. Garantir que programas como o de monitoramento das fronteiras terrestres do país, por exemplo, esteja blindado de oscilações orçamentárias. Em outras palavras, a defesa nacional não seria comprometida pela irresponsabilidade fiscal do governo Lula. O problema é que até mesmo aquilo que é feito com as melhores das intenções pode ser usado para fins controversos quando cai nas mãos erradas. Um projeto como esse pode estar abrindo espaço para que o governo Lula tenha, na prática, mais um orçamento paralelo para exercer a sua contabilidade criativa. Agora, o foco desse vídeo aqui não é no projeto em si, mas no estrago que o governo federal tem feito nas contas públicas. E para introduzir esse assunto, eu trago justamente a fala feita por um economista escalado pela Globo News para comentar sobre o projeto e sobre toda essa questão fiscal na manhã de hoje. O vídeo que você verá a seguir é um exemplo claro do que acontece quando o especialista convidado não usa óculos de ponta cabeça e não tem o cabelo pintado de laranja. Veja só como ele sutilmente chama a gestão petista de irresponsável. Então vem a defesa e diz, olha, estamos sucateados, precisamos de recursos e tal. No lugar do governo cancelar alguma outra despesa para promover esse aumento de 5 bilhões por ano, lembrando que vai ter 3 bilhões por fora também ainda em 2025, ele simplesmente tira da incidência das regras fiscais. É um gol de mão, né? Porque você começa a levar um cenário em que a credibilidade, como você bem colocou, fica questionada, e com razão. Porque a regra fiscal pode não ser perfeita, mas ela precisa ser cumprida. E essa análise feita pelo economista, na verdade, ainda é muito genérica e pega muito leve com o governo Lula, porque o gasto que está sendo tratado é o de defesa nacional, que é algo indispensável para qualquer país diante da realidade enfrentada no mundo todo. Se nós trouxermos para a discussão os gastos mais supérfluos do governo Lula, e é isso que eu vou fazer agora, através de um exemplo, a irresponsabilidade fica ainda mais escancarada. Veja só essas duas notícias, ambas publicadas nessa segunda-feira. Gasto com publicidade do governo Lula dispara para 876 milhões de reais em ano pré-eleitoral. Esse é o maior valor nominal anual da história do Brasil. Agora vamos a outra. Gasto do governo Lula com posts de segurança chega a 1 milhão de reais. E nesse último caso aqui, a matéria se refere ao que foi gasto somente com Facebook e Instagram e somente entre a última quarta-feira, que foi o dia seguinte à mega operação no Rio de Janeiro, e este final de semana. Ou seja, praticamente 5 dias. Agora veja só que curioso. Desde o primeiro ano desse atual mandato, a gestão petista tem corrido desesperadamente atrás de alternativas para aumentar a arrecadação. Uma das mais recentes foi o aumento nas alíquotas do IOF, só que a estratégia não deu certo porque o Congresso resolveu derrubar esse aumento, o caso foi parar no STF, o governo tentou negociar alternativas com líderes partidários, enfim, toda aquela história que você já conhece. E em um dos episódios mais recentes, a Câmara retirou essa medida provisória da pauta, consolidando a derrota para o governo Lula, que já contava com esse aumento na arrecadação, ou com esse suposto aumento, afinal, elevar alíquotas de impostos pode causar o efeito contrário do esperado. Mas essa questão do IOF foi apenas uma dentre tantas estratégias adotadas pelo governo Lula ao longo desses últimos quase 3 anos. Essa outra matéria descreve muito bem essa situação. Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos no Planalto. Mesmo assim, a meta fiscal vem sendo descumprida ano após ano. E mesmo nessa corrida desenfreada para chegar
próximo de um equilíbrio nas contas públicas, o governo não apenas não corta gastos com coisas absolutamente supérfluas, como é o caso da publicidade, como ainda eleva o seu orçamento reservado para isso. Em 2023 e 2024 foram reservados 531 milhões e 598 milhões de reais, respectivamente, que já são valores altíssimos. E agora, em 2025, o valor saltou para 876 milhões. Agora, sabe o que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é a responsável por essa publicidade, respondeu em relação a essa verba descomunal? Abro aspas. Nos termos da legislação vigente, cabe à SECOM dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal, divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição, estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas e disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes segmentos sociais. Fecho aspas. Pois é, a SECOM alega que é de sua responsabilidade tornar essas coisas públicas. Mas não menciona em nenhum momento que a legislação não lhe obriga a utilizar verbas milionárias para impulsionar publicações nas redes sociais, por exemplo. O governo tem os seus perfis oficiais em cada rede social, o próprio presidente tem os seus perfis oficiais, todos os órgãos do governo possuem seus sites oficiais, existe ainda a imprensa para noticiar aquilo que acontece no poder público, e o cidadão que está interessado pode muito bem acessar qualquer um desses meios para conhecer aquilo que o governo está fazendo. Para isso, basta que o governo publique as informações, nada mais. Só que não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é que o governo explora o dinheiro do cidadão brasileiro para fazer publicidade, muitas vezes com informações distorcidas ou incompletas, para convencer a população de que um bom trabalho está sendo feito. Um exemplo claro disso é essa questão da segurança pública. Uma mega operação foi realizada pelas polícias do Rio de Janeiro. O governo Lula inicialmente criticou a ação policial, mas depois das pesquisas que mostraram uma aprovação esmagadora da população, principalmente dos moradores de favelas, o governo acelerou os gastos com o impulsionamento de publicações sobre segurança pública nas redes sociais para aparecer mais para as pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Em vez de se preocupar em reforçar o combate ao crime organizado, o governo priorizou a publicidade para criar uma imagem de que está fazendo um bom trabalho, quando, na verdade, não está. Lula até assinou um projeto do governo chamado de Antifacção e enviou para o Congresso na última sexta, mas esse projeto serve muito mais como uma blindagem para que essas facções não sejam classificadas como terroristas do que como uma ferramenta efetiva para combatê-las. E esse exemplo que eu utilizei da segurança pública é apenas a pontinha do iceberg. A hipocrisia é tanta que, para o programa que dá gás de graça para uma parcela da população, por exemplo, são destinados 30 milhões de reais para a propaganda. Será que o cidadão que está recebendo esse gás não percebe que ele não apenas está pagando por esse botijão através dos seus impostos, como ainda está pagando para que o governo faça propaganda sobre esse programa? Pois é, agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre esses gastos com propaganda? Você acha justo ou você acha que é apenas mais uma ferramenta para o governo explorar o cidadão? Me conta aqui nos comentários.